Olá, caros viajantes, eu sou a Pai e esse é o portal Panoir. E vamos viajar para mais uma introdução à obra hoje. Eu venho com uma história interessante, onde duas pessoas fingem serem de gêneros opostos ao que nasceram, por conta de questões políticas e até de sobrevivência. Deixo um aviso que não é uma história de boy lovers e nem aborda sobre pessoas trans. Estão preparados então? Não se esqueça de antes inscrever-se, caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho e deixar o like, ok? Tudo pronto? O portal abrirá em... Crystal Rotary nasceu na família Lothary, que eram donos de um ducado no sul. Seu pai, o Duque de Lothary, tinha uma vida promíscua bem conhecida na região, mantendo suas amantes morando todas juntas a ele e sua duquesa. A mãe de Crystal era uma dessas mulheres. No entanto, existia uma regra que somente os filhos homens poderiam assumir o cargo de chefe da família. E por conta disso, a duquesa sempre evitou que os amantes do marido tivessem filhos do gênero masculino para evitar a concorrência com os filhos dela. Sabendo disso, a mãe de Crystal, ao perceber que tinha dado luz a um garoto, escondeu esse fato, tratando o filho desde recém-nascido como uma menina, contando com o apoio de sua empregada pessoal para esconder o segredo. Ela nunca escondeu de Chris que ele era um menino, e ele cresceu sabendo que deveria esconder seu gênero se quisesse permanecer vivo. E assim viveu alguns anos em um anexo separado da família principal com sua mãe e babá, sem nunca ter visto a cara do pai, que não tinha interesse em filhas mulheres. Infelizmente, a mãe de Crystal veio a falecer devido às tentativas da duquesa de impedir o nascimento de mais filhos, deixando o garoto praticamente sozinho naquele anexo, tendo a babá como único apoio. A babá conseguiu manter Chris afastado de todos da família principal, alegando que ele era uma garota frágil, que adoecia facilmente, e o Duque manteve seu desinteresse. Para que o garoto não ficasse sozinho, a babá apresenta sua pequena sobrinha Julia, e eles dois formam uma linda amizade. As coisas iam relativamente bem, mesmo vivendo isolados e sem acesso à rua. Chris conseguiu sobreviver à família Rotary por 22 anos, mas um dia ele recebe a notícia de que o Duque de Rotary tinha intenção de casá-lo, pois todas as filhas de sua família eram usadas como moedas de troca em negociações políticas, e ele era atualmente a única filha mulher não casada. Segundo as leis da época, ele já estava até passando do prazo para casar, e pela primeira vez na vida, o Duque visitaria seu anexo para conhecê-lo. Essa notícia deixa todo aquele pequeno grupo em desespero. O que ele faria? Não poderia se casar e não tinha muito tempo para bolar uma fuga perfeita, já que o local em que moravam era rodeado de montanhas e o Duque possuía um exército. Ele seria pego facilmente, ainda mais com a sua constituição corporal realmente frágil. Crystal traça um plano bem audacioso. Ele resolve propor em casamento o Duque Petrine, porque ele foi a única pessoa com poder que ele tinha ouvido falar. A intenção de Crystal não era escapar de um casamento e ir para outro, mas sim ganhar tempo. O Duque de Petrine tinha fama de não ser um bom partido para casar-se. Ele era muito rico, mas era opositor dos Rotary, pois apoiava o atual rei, e a família de Chris apoiava o antigo, que foi deposto pelo atual. Além disso, era conhecido por ser sanguinário e frio, assim como a sua região, que ficava numa parte bem fria do império. Chris acreditava que o Duque recusaria o pedido de casamento devido à rivalidade familiar e por não estar interessado em casar-se. Contudo, como ele já estaria por lá de visita, o Duque de Petrine teria que dar hospedagem por um tempo. E se porventura o Duque resolvesse por algum motivo querer se casar com ele, Chris contaria com dois fatores para impedir que esse casamento acontecesse. O primeiro era sua família, que jamais permitiria que ele casasse com Petrine. E a segunda era que as documentações para realizar um casamento durariam meses até serem feitas. Então, até lá, ele poderia inventar uma história e ir embora antes da confirmação. Tudo o que eles queriam era uma hospedagem 0800, com segurança e boa alimentação, até que seu pai fizesse a visita ao anexo e confirmar a sua presença lá e depois ir embora. Julia havia se oferecido para fingir ser ele usando uma poção mágica, que deixava tanto os cabelos quanto os olhos da mesma cor que os de Chris. Depois da visita, eles iriam fugir
todos juntos para o leste, onde Cristal mudaria seu gênero, pintaria seu cabelo e viveria como plebeu. Foi só eu ou mais alguém achou que esse plano foi traçado por uma criança de 5 anos? Como isso poderia dar errado, não é mesmo? Deu, né? Pois quando ele chegou depois de conseguir, com a ajuda do cocheiro, que era muito apaixonado pela sua babá, na região de Pentrine, lá no norte do Império, ele foi recebido pelo mordomo da mansão, o Damian, que não disfarçou a sua frieza e desconfiança com a convidada. Afinal, era uma proposta de casamento vindo de uma Rotary. Para o mordomo, aquilo cheirava a armadilha, mas ordens são ordens e ele tenta disfarçar seu descontentamento. Logo em seguida, o sanguinário e fiel duque aparece. Ilian Petrine se apresenta de forma até animada, para espanto de Chris. Ele diz para ela que estava entusiasmado com a carta de amor que havia recebido com a proposta de casamento, e até resolveu aceitar. Detalhes que essa carta foi escrita pelo cocheiro apaixonado, e pelo visto, Chris não leu o conteúdo antes de enviar. Não estava em seus planos a confirmação que o duque iria aceitar o casamento, e tudo só piora quando ele descobre que aquelas papeladas, que ele achava que durariam meses para serem criadas, já estavam prontas na mão do duque, e eles só precisavam assinar o contrato de casamento. Contar a verdade para o duque depois de ver aquela animação seria impossível. Ele ouviu falar da fama dele nas guerras de ser violento e não poupar seus adversários. Então, Chris tenta apelar para a família, dizendo que precisavam do aval dos Rotary e do rei para seguir com o casamento. Mas Ilian disse que se existia amor, só isso bastava e que não era preciso aval de mais ninguém. Além de que o apoio do rei eles já tinham, e manda que Chris assine os documentos. Sem mais solução, Cristal assina desesperado. O que Chris não sabe é que esse duque também tinha um segredo muito semelhante ao dele. Ilian Petrine era na verdade uma mulher disfarçada de homem que assumiu o papel do chefe da família depois da morte acidental de seu irmão mais velho. Seu pai ficou louco a ponto de destruir sua existência e transformá-la em um filho homem. Ela tomou medicamentos para inibir a puberdade e esconder sua verdadeira identidade. Ilian também não podia se casar facilmente por não ser verdadeiramente um homem e estava ficando sem desculpas para dar ao rei, que ansiava que ele arrumasse uma esposa ou adotasse um herdeiro para dar continuidade à linhagem e não perder o grande apoio desse ducado na política. É por esse motivo que ele já tinha a papelada em mãos, entregue pelo próprio rei 2 anos antes, tudo para facilitar seu casamento. Ele percebeu facilmente que Chris estava mentindo sobre amá-lo, pois nunca tinham se visto e sempre que estavam próximos, Chris demonstrava medo, não paixão. Sem contar que seus argumentos eram bem rasos para uma pessoa com experiência como ela. Ilian sabia que havia algum motivo oculto para Cristal estar fazendo aquilo e queria descobrir qual era. Para desespero do seu mordomo, que achava que tudo não passava de um golpe da família Rotary para descobrir alguma fraqueza ou dar cabo de sua vida. Para Ilian, ter Chris ali era como matar 2 coelhos com a cajadada só, pois afetaria a facção opositora do rei, que era da família Rotary, ao mesmo tempo que faria o rei deixar de incomodá-la com o assunto de casamento. Além que ela estava se divertindo muito com aquela situação. Já fazia um bom tempo que Cristal estava lá no ducado e não saía do quarto. Ele estava tentando inutilmente entrar em contato com a babá para contar que agora estava praticamente casado com o duque, usando uma esfera mágica, sem saber que existia uma barreira por ali que evitava a comunicação através de magia com o exterior. Ele não sabia também que depois da visita do duque Rotary ao seu anexo, ele mandou que fizesse uma pintura de Júlia, achando que era Cristal. E agora que Júlia, a babá e o cocheiro haviam fugido e o duque descobriu que a filha não estava mais no anexo, a foto da garota estava circulando nas mãos de investigadores particulares, que procuravam por ela sem saber que aquela imagem era da Júlia. Quem conta essa notícia para Ilian é Jane, a cozinheira e ex-mercenária que trabalhava para ela. Jane estava empolgada porque Ilian iria casar-se, mesmo sabendo que ela era uma mulher e estava casando com outra. Só que as notícias que Jane traz deixam a Ilian encucada com a situação, pois a mulher que o Duque estava buscando não era a verdadeira Cristal. E pela investigação que ela tinha feito nesses últimos dias com seus espiões, ela ficou sabendo que o Duque de Rotary nunca viu a filha pessoalmente. Por esse motivo,
motivo, não percebeu que a sobrinha da babá estava se passando por ela. Muito menos notou que a empregada contratada para ser babá de Chris vinha da região leste. Os Rothers eram xenofóbicos e só contratavam pessoas do sul, assim como eles. Ele não via problema nenhum para ele em nada dessa situação, ao contrário, eram vantagens. Mas queria saber os reais motivos de Cristal e decide confrontá-la. Vendo que seu plano havia sido desmascarado, Chris conta parcialmente tudo o que aconteceu para o Duque do Norte, explicando o motivo da sua amiga ficar em seu lugar e o plano original de usá-lo como escudo para depois fugir para o leste com seus empregados. No entanto, ao saber que o retrato de Julia estava sendo utilizado por investigadores que buscavam seu paradeiro, ele temia pela segurança dela e dos demais, caso fossem encontrados pelos Rotheri. Ilha promete que protegeria as duas, evitando que o Duque as encontrasse, mas finge estar decepcionado com Cristal por não estar verdadeiramente apaixonada por ele, aproveitando cada oportunidade para lembrá-lo disso. Chris sente-se péssimo com a situação, acreditando que realmente havia ferido os sentimentos do Duque, e vem à mente a babá alertando como era fácil para ele ser enganado por palavras. Ilha revela também que os documentos já haviam sido enviados para o rei, mesmo com aquela nevasca tenebrosa do lado de fora, e que eles já poderiam ser considerados casados, e confessa que ajudaria Chris, em troca dele continuar se passando por sua esposa, pelo menos até a nevasca passar, e que depois ajudaria ele em sua fuga para o leste. Cristal era consciente de que aquela ajuda do Duque era totalmente para movimentar a guerra política que existia entre as facções pró e contra o atual rei. Chris era uma oportunidade que Ilhan buscou há muito tempo para movimentar esse jogo. E mesmo sabendo disso, Chris estava disposto a ajudá-lo em troca da sua segurança e daqueles que eram seus amigos, pois ele temia que o Duque de Rotheri o encontrasse e descobrisse que ele era um homem, pois ele acreditava que ele morreria se isso fosse descoberto. O medo atual de Chris era agora o comportamento de Ilhan, que anunciava para os poucos integrantes da mansão que eles eram casados e estavam muito apaixonados. Temia que no final, quando ele precisasse ir embora, Ilhan não deixasse. Finalmente, Jenny tem a oportunidade de conhecer Cristal e fica feliz por encontrá-la pessoalmente, mas estranha a aparência pálida da garota, que não demora muito e pede licença para voltar ao quarto onde estava hospedada, quase cambaleando. Jenny tenta chamar a atenção de Ilhan para o estado de Cristal, mas essa acredita que era apenas nervosismo, porque eles estavam ali falando sobre casamento e ela costumava agir daquela maneira. Ele aproveita para contar a Jenny que nunca oficializou os documentos e manda até que ela queime eles na lareira que tinha no escritório. Jenny questiona se ela contaria isso para Cristal, mas ele responde que não. Ela só liberaria para que pudesse fugir para o leste, mas nunca diria que aquele casamento era falso até a sua morte, pois esse era o castigo que ela daria por Chris tentar usá-la. Jenny acha estranho o comportamento de Ilha e pergunta por que ela estava fazendo tudo aquilo. Ilha não era de se interessar daquela forma por outras pessoas, mas ela responde que só fazia tudo aquilo porque achava divertido, principalmente porque era fácil de ler os pensamentos de Cristal através de suas expressões faciais. Em seu quarto, Cristal estava sofrendo com as sequelas do uso do medicamento que inibia seu crescimento natural, para permanecer como um homem que não passou pela puberdade e continuar assim se fingindo de mulher. Ele tentava aguentar sozinho toda aquela dor e febre alta, enquanto preocupava-se como seria seu futuro com Ilha. Tudo que ele realmente queria era conseguir ser liberado tranquilamente, poder viver uma nova identidade onde ele não precisasse mais se disfarçar de mulher junto com seus amigos. Ele acaba descobrindo que Cristal estava realmente doente e é repreendida por Jenny, que diz que tentou alertar. Ela então decide ir diretamente ao seu quarto ver seu estado, mas quando vê como ele está, decide carregá-la de volta para seu quarto pessoal. Depois de deixar Cristal em sua cama, ela manda que buscassem um médico para ela. Ilha fica surpresa com os longos ossos e mãos grandes que Cristal possuía. Por ser uma garota frágil que vivia doente, ela acha a constituição do corpo dela muito estranha. Não batia com esse perfil. Logo ela percebe uma mancha
roxa bem atrás do pescoço de Cristal. Era um sinal bem conhecido por Ilha, a marca de metilho, o medicamento de uso proibido usado para inibir o amadurecimento da pessoa quando essa gostaria de disfarçar seu gênero. Ilha usou esse medicamento por muitos anos e sabia que aquele sinal no pescoço indicava que deveria parar de ser usado, pois poderia ser letal. Damian, o mordomo, estava no quarto e não notou nada suspeito. Ilha não revela para ele a descoberta, só pede que ele deixe a sós, mas antes solicita que, em vez de chamar o médico, ele chame a maga da mansão. Assim que fica a sós com Chris ainda desacordado, ela resolve verificar se suas suposições estavam corretas, pedindo desculpa de antemão e bisbilhotando por baixo de sua roupa. Logo depois, a maga aparece e faz todo o atendimento, dizendo que era apenas um resfriado que ficou mais forte devido ao estresse. Ilha questiona se a maga não havia reparado na marca em seu pescoço e, contrariada, a maga confessa que sim, sabendo o que aquilo indicava, que Cristal possivelmente era um homem. Ele admite que não era uma suposição, mas um fato, e diz que verificou ela mesma, deixando a maga chocada com o atrevimento, já que Ilha era uma mulher solteira e Chris um homem solteiro, e os dois estavam sozinhos e acredita que aquilo não era um comportamento adequado. Ilha começa a refletir sobre a situação de Chris, conhecendo a dinâmica da linhagem dos Rotary, onde as filhas mulheres eram casadas e os filhos homens tinham direito à sucessão, sendo obrigados a brigar entre si. Ela também sabia que a duquesa, a esposa oficial, não permitia revanche com seus filhos e matava qualquer filho do gênero masculino que não fosse dela. Ilha supõe então que esse foi o motivo de Cristal ter vivido criado como uma mulher em um anexo separados de todos da família. Ele promete não fazer nada por enquanto com essa informação, deixando o tempo decidir o que vai suceder daqui para frente. Enquanto isso, Chris tem um breve sonho com sua mãe, que desaparece com a chegada da versão mais nova de sua amiga Julia, reclamando que ele sempre se deixava enganar. Ao acordar e vê uma silhueta de um homem, Chris esquece completamente que ele estava no Ducado do Norte e acredita que estava no seu anexo e que aquele era o cocheiro. No entanto, era Ilha que estava sentado ao lado da cama e brinca com o fato dele estar chamando o nome de outro homem em sua frente. Ilha provoca Cristal fingindo-se apaixonada, deixando-o sem jeito e nervoso. Ela conta que cuidou dele pelos 4 dias que ficou de cama, mas a gente vê que cuidar de uma outra pessoa não era o forte de Ilha, principalmente porque era a primeira vez que ela fazia isso. Cristal fica preocupado se alguém teria visto seu corpo nu, apesar de perceber que não trocaram suas vestimentas. Ele tem esperança que eles tenham usado a magia de limpeza para não precisar tocá-lo, e fica aliviado quando Ilha confirma que usaram essa magia. Ilha provoca Cristal um pouco para ver se ele não confessava sobre seu segredo, mas Cristal não diz nada. Ao contrário, parece não ter percebido sua desconfiança e menciona que costumava ficar doente facilmente, da mesma forma que a mãe. Milos, a maga, retorna ao quarto e não gosta nem um pouco de ver os dois interagindo sozinhos. Ilha os apresenta e Milo confere a temperatura de Chris, mandando que ele continuasse a descansar até ficar 100%. Ele aproveita para dizer que cuidaria dele, fazendo Cristal surtar com os motivos do Duque querer fazer isso pessoalmente. Cristal não consegue relaxar, pois estava preocupado com a proximidade de Ilha, recordando-se de sentir sua mão áspera tocando na sua testa quando ainda estava meio inconsciente. Ele acredita que essa preocupação do Duque era desnecessária, já que haviam combinado de se separar em breve. Milius informa que a nevasca havia terminado, indicando que Chris poderia finalmente ir embora da mansão do Duque e encontrar com os outros na região leste. No entanto, por algum motivo, não é isso que ele quer por enquanto. Ele fica preocupado que Ilha o mande embora e tenta pedir ao Duque para permitir que ele fique mais um pouco, usando o fato de que precisaria da sua assinatura nos documentos do divórcio. Ele acha uma boa ideia e até comenta que estava feliz por ele ter tocado no assunto, sem deixar que Chris percebesse que já conhecia seu segredo. Milos fica preocupada com a inocência de Chris, passando o tempo com a maliciosa Ilha. Ilha também lembra a Cristal que, agora que a nevasca havia
teria passado, ele poderia conseguir entrar em contato com seus amigos e pergunta se ele desejava emprestado um comunicador mágico. Na realidade, ele estava testando a sua honestidade, pois ele já tinha conhecimento de que ele escondia um aparelho desse. Mas para sua surpresa, Chris responde que não precisava, pois ele tinha um. Quando está prestes a sair do quarto, Chris segura Ilian pela gola da camisa e pergunta se poderia voltar para o quarto de hóspede, já que suas coisas estavam todas lá. Ele não se sentia confortável dormindo na cama pessoal do Duque. No entanto, Ilian não permite e ainda usa o fato de que eles dois eram agora um casal e que mandaria trazer suas coisas para aquele quarto. Chris tinha medo que mexesse em sua mala e descobrisse o inibidor de crescimento e tenta persuadir Ilian que se mantém irredutível. Percebendo suas preocupações, Ilian brinca mais um pouco com Chris, dizendo que aquele quarto era o melhor, pois era a prova de som. É claro que isso deixa Chris desesperado, imaginando os motivos de Ilian dizer aquilo para ele. Será que ele queria que ele cumprisse com seus deveres nupciais, porque estavam casados no papel? Ilian volta depois de um tempo, trazendo a refeição para Chris. Só que esse não consegue esconder sua timidez por estar do lado dele, dentro daquele quarto depois do que ele disse. Ilian se diverte, tentando parecer constrangida pelo que falou antes, o que deixa Chris ainda mais ruborizado. Por estar com o rosto completamente vermelho, Ilian se preocupa que a sua febre tenha voltado, e para confirmar, a temperatura se aproxima, deixando Chris quase a ponto de ter um infarto pela intimidade. Ilian informa que teria que voltar para o escritório para resolver mais algumas coisas, mas que mais tarde ele voltaria, especificamente à noite. Cristal aproveita o tempo sozinho para verificar a mala que foi levada até o quarto do Duque e vê que seu medicamento estava no mesmo lugar que ele deixou, e fica aliviado por ninguém ter descoberto seu segredo. Decide escrever uma carta mágica para seus amigos, informando que passaria mais um tempo ali, que estava sendo bem tratado, mas que depois encontraria com eles no leste. E pede a babá para não esquecer da sua promessa de fazer uma torta de maçã para ele quando encontrasse. Depois de enviar a carta, Chris continua preocupado com as falas do Duque sobre o quarto ser a prova de sonhos e que ele voltaria à noite. Ele até se pergunta como se faz isso entre dois homens. Sua mente começa a entrar em colapso. Vê pela janela a neve caindo. Ele decide levantar e dar uma olhada no corredor. Pensa dar uma volta, mas ao abrir a porta do quarto, depara-se com o mordomo Damian, que fala que caso ele necessitasse de alguma coisa, era só tocar o sino em sua mesa de cabeceira, pois eram ordens do Duque que ele descansasse em seu quarto. Sentindo a pressão, Chris agradece e volta para o quarto. Quando chega a noite, ele estava uma pilha de nervos, imaginando o que se passaria e cogitando várias situações. Temia que o Duque ficasse irritado caso ele dissesse que não queria cumprir com suas obrigações de esposa. Ele chega no quarto já provocando o pobre do Chris, insinuando que estava aguardando por aquele momento. Chris não se sentia pronto para esse tipo de situação. Não queria que tirassem suas roupas e apenas desejava que o Duque fosse dormir e o deixasse em paz. Mas tudo não passava de uma grande brincadeira de Ilian para deixá-lo nervoso. Logo ela explica que não tinha o costume de dormir naquele quarto e sim em seu escritório. Além disso, deixa claro para Chris que ela poderia relaxar quanto à noite de núpcia, pois não aconteceria, já que ele era eunuco. Chris tem um pesadelo à noite sonhando com Ilian abrindo uma cova e ameaçando que era a melhor forma de manter um segredo escondido caso alguém descobrisse. Ao acordar desesperado, ele estava nervoso, achando que Ilian iria matá-lo por ter descoberto seu maior segredo. Afinal, o Duque de Pentrine precisava manter sua linhagem e era perigoso alguém descobrir que ele era um eunuco. 3 dias se passam desde essa conversa e nenhum desses dias Ilian e ele dormiram juntos. Enquanto toma seu medicamento, ele vê Jane do lado de fora da mansão, em meio à neve. Ela o chama para passear na neve. Chris desce empolgado. Eles dois se tornaram muito amigos naqueles tempos que ele estava passando na mansão, ponto de Chris considerá-la sua primeira amiga ali no ducado. Conversando com Jane, ele descobre que, para o ducado não ficar congelado, os 2 magos da casa, Mel e Milos, usavam magia. Eles haviam descongelado o caminho que Ilian usaria para sua viagem no dia seguinte. Chris não sabia que Ilian viajaria, e Jane acha estranho que Ilian não tenha contado isso para ela. Explica que eles tinham uma rixa com o país vizinho, e de tempos em tempos Ilian ia pessoalmente verificar as fronteiras. Em caso de invasão, quem mais sofreria
seguiria seria o Ducado do Norte. O Ducado do Sul fazia vista grossa para a situação, sem enviar ninguém para auxiliá-los. Afinal, era uma invasão dentro do reino. Chris percebe que era ignorante sobre muitos assuntos, principalmente sobre coisas relacionadas à ilha, que estava dando cobertura a ele em sua fuga. Nota que parecia que Ilha também estava evitando ele esses dias, pois nunca mais se viram, e não sabia dizer se isso era uma situação boa ou não para ele. Afinal, William ficava com aqueles papos de marido e mulher, e esse assunto era desconfortável para Chris. Jane continua falando que a fronteira trazia péssimas memórias para Ilha, pois ele passou por muitas coisas lá quando o Duque de Pentrine, pai de Ilha, ainda era vivo. Mesmo assim, ele insistia em inspecionar o local pessoalmente, apesar das ameaças dos Rotheri de aproveitar a oportunidade para dar fim em sua vida, o que deixa Chris em choque. A conversa vai e vem e Chris expressa o desejo de se despedir pelo menos de Ilha antes da viagem, que aconteceria na manhã seguinte, mas ele não tinha coragem para isso. Jane dá apoio, afirmando que ele deveria sim falar com Ilha antes dele ir embora. Jane faz bolas de neve para Chris, que fica como uma criança querendo guardá-las dentro da mansão como objetos preciosos, o que faz ela rir com sua ingenuidade. À noite, em seu escritório, o Duque relembra que ele e Milos mexeram nas coisas de Chris quando esse ainda estava doente de cama, para verificar se ele realmente estava tomando o remédio de anticrescimento. Mila reprova o fato de Ilha não impedi-lo de continuar tomando aquela medicação, mesmo sabendo dos riscos. Mas Ilha se coloca em seu lugar e pensa que Chris tinha um motivo para estar fazendo aquilo. Assim como ele, foram obrigados a esconder seus gêneros por causa de outras pessoas mais poderosas do que eles. Apesar de sentir compaixão pela sua situação, também achava que aquele segredo para ele era um triunfo. Além disso, de alguma forma, Chris fazia ela se sentir de maneira diferente e ela estava se divertindo muito tê-la ali em sua mansão. Quando sente a presença de alguém se aproximando da porta do seu escritório, Ilha prepara-se para atacar caso fosse um intruso. Mas era Cristal. Ilha conta para Cristal que estava pensando nele naquele exato momento, o que faz Chris ficar sem graça. Então pergunta o que havia levado até ali. Chris pede autorização para frequentar a biblioteca da mansão. Ilha dá posse total, dizendo que agora ela era a anfitriã da casa e não precisava pedir permissão para isso. E ainda diz que estava chateada porque pensou que ela estava ali porque estava com saudades. Chris acaba deixando escapar mediante o nervosismo, que também sentia saudade, mas depois fica envergonhado e tenta desconversar. Ilha fica surpresa pela confissão aleatória. Enchendo-se de coragem, Cristal deseja para Ilha uma boa viagem segura e pensa em fugir logo em seguida do escritório, mas é impedido por Ilha. Encarando Chris, Ilha percebe que os sentimentos novos impediam que ela deixasse que Chris partisse. Pelo visto, um sentimento está surgindo entre eles. Mas Ilha sabe o segredo de Chris e Chris não sabe o segredo de Ilha. Como Cristal reagirá quando descobrir que Ilha não é um homem e que sabia todo esse tempo que ele não era uma mulher? Será que ficará feliz ou irritado? Eu sei a resposta, mas você, caso não conheça a história, terá que ler para descobrir, porque a nossa viagem encerra aqui. E não esqueça de deixar seu apoio com seu like e seu comentário para saber se você curtiu ou não essa indicação. O portal vai fechar aqui, mas não esqueça, nos vemos na próxima. Bye, bye!